Estamos retomando a entrevista com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Senador, e o Brasil da presidenta Dilma? Que sentimentos lhe sugere? Olha, eu estou muito animado com as possibilidades do país. Ao contrário do que a oposição, e nessas primeiras semanas aqui, nós tivemos vários debates. A oposição começou a atacar o legado do presidente Lula. E esse é um debate que eu quero entrar. Primeiro, a economia. Nós estamos crescendo a 7%. Nos 8 anos do presidente Lula, teve 15 milhões de empregos criados, com carteira assinada. A taxa de desemprego chegou a menos de 6%. Né? Nós temos reservas, as reservas internacionais que eram de 30 e poucos bi, quando o presidente Lula entrou, hoje estão em mais de 300 bilhões. E começam a falar agora de que o presidente Lula fez uma farra, gastos, existe um rombo fiscal no nosso país. Olha, não tem nada melhor para medir isso do que a relação da dívida com o PIB. E o presidente Lula pegou o governo com a relação dívida-PIB, era 60%. Hoje está 40%. Nós temos um déficit nominal inferior a 3%. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: a casa está arrumada, a presidente Dilma está entrando. É claro que está havendo alteração na conjuntura econômica internacional. Você veja que nós estamos enfrentando um problema do câmbio. A moeda americana e a moeda chinesa estão sendo desvalorizadas artificialmente. Isso é um problema para todo mundo e é um problema para o Brasil, para as nossas exportações. O nosso real está muito valorizado. Fica difícil as nossas empresas exportarem. Isso atinge alguns setores da indústria. Isso é um fato novo, nessa transição da entrada do Lula com a Dilma. Tem também um outro fato, uma pressão inflacionária mundial. A China e a Índia estão comprando tantas commodities, principalmente alimentos, que o preço dos alimentos a nível internacional subiu, mas violentamente. Além disso, houve uma mudança na economia brasileira estrutural. Eu já falei aqui no bloco anterior que o presidente Lula tirou 30 milhões de pessoas da pobreza e outros 30 e tantos entraram na classe média. Nós aumentamos muito o nosso padrão de consumo. E está havendo, além da inflação, por essa pressão internacional dos preços, uma outra coisa, uma inflação por pressão da demanda no país. Sabe o que é que está aumentando muito os preços? Por exemplo, serviços, cabeleireiro. Está aumentando muito, os jornais dessa semana falaram muito sobre o restaurante, o preço do restaurante, da alimentação fora de casa. Por quê? Porque nós estamos crescendo num patamar de 7%, que é um patamar muito alto. E agora a presidenta Dilma, então, pega uma herança bendita, porque a economia está arrumada, mas ela tem que fazer ajustes que garantam que o país não entre numa rota da inflação. Eu acho que esse que eu posso dizer, que é o grande centro da Dilma, que é o quê? Crescimento econômico, com inclusão social, mas com profunda responsabilidade com a inflação. Eu acho que a oposição acaba perdendo um pouco o eixo quando não vê isso. O Plano Real foi uma grande vitória do país. Era o presidente Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso era ministro, mas nós reconhecemos isso. Houve uma redução da pobreza naquele período, para passar, Armando, de 10%. Como agora no governo do presidente Lula, houve uma redução da pobreza em 15%, só porque controlamos a inflação. Então, o nível do nosso crescimento econômico tem que ir até um ponto em que não crie um novo ciclo inflacionário, porque isso a gente sabe. Quem perde é o trabalhador. Os especialistas têm antevisto um gargalo sério que pode, digamos, comprometer ou atrapalhar bastante o nosso desenvolvimento, que é a questão educacional. Quer dizer, falta qualificação, falta trabalhadores qualificados que deem suporte a esse processo de desenvolvimento bastante intenso que nós estamos vivendo. Como é que você vê assim, esse gargalo da educação e que outros gargalos você considera que devem ser também enfrentados? Olha, o gargalo da educação é real, é objetivo. Você sabe que nós estamos com um problema de engenheiros no país, uma defasagem enorme de engenheiros. Eu estava querendo fazer uma sessão na Comissão de Infraestrutura, que a gente quer discutir justamente esses gargalos da competitividade do país. É hora de juntar as partes. As universidades têm que entender que os seus profissionais têm que estar vinculados a essa demanda do país. Então, uma coisa concreta, engenharia é uma coisa concreta aqui, a gente tem que ampliar as vagas nos cursos de engenharia e a gente é preciso que o Ministério da Educação faça esse movimento. A presidente Dilma tem muita clareza desse gargalo da educação.
não só nas universidades, mas em especial em relação aos cursos profissionalizantes. Olha, o presidente Lula construiu nos seus 8 anos de governo mais escolas técnicas do que toda a história passada do país. Mas ainda falta muito. A presidenta Dilma está falando agora de criar o ProUni do ensino técnico, né? O ProUni, você sabe que acabou dando oportunidade a muita gente estudar nas universidades particulares. Muita gente que não tinha recurso, hoje cursam a universidade pelo ProUni. A criação de um ProUni do ensino técnico pode ajudar a desenvolver iniciativas da rede privada em relação à formação profissional e qualificação profissional. Existe um apagão de mão de obra no país. A sua pergunta é mais do que pertinente. Lá no Rio de Janeiro nós estamos tendo obras do Compege, que é um complexo. E o problema é esse. Quem vai estar ali qualificado? Então eu acho que esse é um problema do país. Desde dessa formação profissional até uma formação universitária mais especializada, eu acho que o Brasil tem que se deter e tem que ir destravando. Não é só o gargalo na educação, nós temos vários gargalos na infraestrutura. Você falou em apagão, a questão também da energia. Mas nisso aí a gente tem avançado bastante, né? Mas você é a favor da Belo Monte, da construção de Belo Monte? Olha, sou a favor. Eu acho que nós temos que ter todas as preocupações ambientais, a gente tem que me deter mais no assunto, tem que estudar mais, mas de antemão assim sou favorável, respeitando todos os critérios ambientais que a gente tem que respeitar, mas esse país tem que estar preparado para crescer 5, 6, 7% ao ano, né? E eu volto a falar a você, o que nos agrada é que um crescimento com inclusão social. A presidenta Dilma tem falado muito, eu acho que com ela, sobre transformar esse país ao final do seu governo, num país em que 90% da população brasileira seja enquadrada no critério de classe média. Isso é um desafio violentíssimo, em que a educação tem um grande papel. Mas existem vários gargalos na infraestrutura. Não é só a questão energética, que aí o Brasil tem avançado, está tendo teve um problema agora no Nordeste, não foi aquele apagão que houve na época do Fernando Henrique Cardoso, aquele foi um apagão de 11 meses, por problema de demanda, porque nós não tínhamos capacidade de demanda. Esse caso houve uma falha lá, né? E a falha aconteceu às 11 horas da noite, ou seja, não era por excesso de demanda, mas a gente tem que aperfeiçoar. Agora está tendo grandes investimentos. A presidente Dilma nessa área da energia está focada, ela vai acompanhar, é a área dela. Mas nós temos problemas nas nossas estradas, nós temos problemas nos nossos aeroportos, nos portos. Então tem muito gargalo ainda. Tem uma coisa que une, eu fiz um pronunciamento aqui no Senado Federal, dizendo o seguinte: olha, nós que somos do PT, da esquerda, tem o DEM e o PSDB, que tem posições diferentes da nossa, nós temos muitas discordâncias quanto ao rumo da política econômica. Nós queremos esse crescimento com inclusão social, esse é o nosso rumo. Mas sobre política cambial, sobre juros, sobre política fiscal, há muitas discordâncias. Mas tem uma coisa que pode nos unificar, numa agenda de todo o Brasil, de todas as forças políticas, que é melhorar a nossa competitividade, destravar esses gargalos do desenvolvimento. Eu tenho discutido aqui na casa que eu acho que nós podemos ter um papel de maior protagonismo. Não só fazer discursos nesse plenário, não só fazer seminários aqui na casa, mas eu acho que o Senado pode se deter nessa melhora da competitividade, nesses gargalos que o país enfrenta, e chamar pela autoridade que temos aqui, chamar as partes, chamar o governo federal, chamar o governo do Estado, chamar IBAMA, chamar o Tribunal de Contas, chamar as partes, fazer um pacto de metas, discutir caso a caso. Tem muitas obras travadas nesse país que não andam. Então a gente tem que fazer esse país andar. Eu acho que esse Senado Federal pode, nesse aspecto, de forma unida, né, ter um papel de maior protagonismo. Eu me preocupo muito, Armando, na minha atuação aqui, que é de puxar esse Senado para a vida real. Eu vim da prefeitura, quando você é prefeito, você tem um bocado de gente na porta da sua casa quando você sai logo de manhã. Você está ali vivendo com os problemas no meio do povo. Eu olhava muito a TV Senado e via os debates aqui. Tem um termo que a gente usa no Nordeste, que é arenga. A gente via muita arenga política. Faz parte. Tem que haver disputa entre situação e oposição. Mas isso aqui não pode ser só a casa da arenga política. E eu vi um debate também completamente distante do povo.
Eu vi o povo pisando na lama, com esgoto a céu aberto na porta de casa, e ninguém falava sobre saneamento, ninguém falava sobre programas que tivessem a ver com a vida das pessoas, com a nossa economia. Então eu, quando falo disso, da gente tentar ter um papel de maior protagonismo, porque eu acho que a gente tem que puxar essa casa mais para a vida real. E eu morro de medo do contrário, que essa casa me empuxe para os debates aqui e a gente fique distante da vida do povo. Porque se isso acontecer, é muito ruim. Eu acho que essa casa tem que estar mais antenada à vida real das pessoas e ajudar a economia desse país a deslanchar. No próximo bloco, nós vamos conversar com o senador Lindenberg Farias sobre os temas polêmicos da pauta do Legislativo brasileiro. Até já.